Oi gente, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula do bimestre. Hoje nós vamos continuar falando sobre o Estado. Na aula passada nós falamos sobre o Estado e o poder e eu preciso rememorar com você, porque talvez você não tenha prestado atenção, sobre como que o Estado surgiu. Brevemente vamos fazer isso, ok? Bom, começou com os contratualistas, que eram Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke. A ideia central era de que o Estado não é natural, ele foi um acordo. É importante você saber que o Estado não surgiu naturalmente. O Estado acabou acontecendo por causa de um acordo. É como se nós assinássemos um contrato para sairmos do caos. E os responsáveis por esse contrato foram esses três teóricos, né? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. O Thomas Hobbes, ele tinha a ideia do guerra de todos contra todos, porque ele achava que era preciso haver uma instituição forte o bastante, que ele chama de Leviatã no futuro, e ele escreve um livro com esse nome, para garantir a ordem. John Locke veio com a ideia de que os homens vivem em liberdade, mas faltam juízes para mediar conflitos. Aí ele veio com a questão da propriedade, que o Estado deveria proteger a vida e a liberdade e os bens das pessoas. E Jean-Jacques Rousseau, por sua vez, afirmou que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E ele trabalhou a questão da vontade geral, ou seja, o Estado deve expressar a democracia e o bem comum. Bom, relembrando isso, damos então continuidade à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar basicamente de Max Weber. Para ele, o Estado não se define pelos seus fins, mas pelo meio, que é bem específico a ele. Que meio é esse? A força física. Weber define o Estado moderno como uma comunidade humana que reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física dentro de um determinado território. Essas são as palavras de Max Weber. Tá, mas vamos ver o que isso significa na prática. Imagine que um vizinho seu roube o seu celular. Se você armar um grupo de amigos para invadir a casa dele e recuperar o aparelho à força, você está cometendo um crime. Mas por que, professora, que eu estou cometendo um crime? Porque na modernidade, hoje, na atualidade onde você vive, na realidade onde você vive, você entregou o seu direito de usar a força para o Estado. Só a polícia ou o exército, que são agentes do Estado, podem usar a força legitimamente para resolver conflitos ou aplicar punições. E Max Weber criou 3 tipos de legitimação. Na verdade, ele não criou, ele nomeou. Elas já existiam e ele deu nomes, certo? E para isso, ele usou os tipos ideais, que era uma estratégia que ele tinha, que era tipo uma régua que ele deixou para os sociólogos usarem para medir, para analisar circunstância da sociedade e criar teorias em cima. Ele deixou isso para nós sociólogos. Vamos ver quais foram as que ele usou para denominar o Estado. Ele usou os 3 tipos de legitimação, que são eles: dominação tradicional, dominação carismática e dominação legal racional. Vamos lá. Para você entender, é preciso perguntar: por que as pessoas obedecem? Weber explica direitinho como o Estado precisa da legitimidade para que o povo acredite que ele, o Estado, tenha o direito legítimo de mandar. E, no caso, Weber dividiu isso em 3 tipos ideais. A dominação tradicional, que é baseada no sempre foi assim. Por exemplo, reis e patriarcas sempre usaram dessa dominação tradicional. Aqui em Goiás nós temos um exemplo muito prático sobre dominação tradicional, que é famílias tradicionais aqui do estado, famílias de políticos que permanecem um após o outro sendo governadores, senadores, enfim, certo? Depois ele veio com a dominação carismática.
essa nunca esteve tão em alta como agora. E ela é baseada na devoção à personalidade. É quase que uma adoração. Mas a personalidade não pode ser uma qualquer. Tem que ser uma personalidade heróica, tem que ser um exemplo, um líder. Aí é muito comum os profetas, né, as pessoas religiosas, os líderes revolucionários. E aí podemos citar Antônio Conselheiro, podemos citar Xuxa nos anos 80, podemos citar Pelé também nos anos 80. Eram pessoas que tinham muita dominação carismática. E hoje a maioria dos influenciadores que acabam sendo desinfluenciadores, eles possuem a dominação carismática, porque esse poder é dado a eles. E por último, nós temos a dominação legal racional. Essa é baseada em leis e regras que foram criadas democraticamente ou tecnicamente. Por exemplo, as leis, a nossa Constituição, o regimento escolar é um exemplo disso, dessa dominação legal racional. E esses 3 itens são os alicerces do Estado moderno. Agora vamos ver uma outra coisinha que está dentro do Estado e que faz tudo funcionar. A famosa burocracia. É a burocracia que funciona como uma engrenagem do Estado. É ela que gira a coisa. Você vai entender direitinho agora. Se o monopólio da violência é o braço do Estado, a burocracia é o seu cérebro. Para Weber, a burocracia não é aquele atendimento lento lá no guichê, não. Que nós costumamos criticar e dizer, caramba, que burocracia é essa? Não. Ele está falando do processo lá de dentro. Sim, de uma forma extremamente eficiente de organizar grandes grupos de pessoas de uma maneira racional. Eu vou dar exemplos para você. Vamos lá, vamos continuar. Olha as características da burocracia weberiana. Ela tem que ser impessoal, ela tem que ser hierárquica, ela tem que ser especializada e ela precisa ser registrada de forma muito minuciosa. Então vamos começar com a impessoalidade. As regras valem para todos. O funcionário público não te ajuda porque gosta de você ou porque você é bonitinho ou bonitinha, mas porque a lei manda, certo? Hierarquia, os cargos bem definidos, onde cada um sabe quem deve obedecer e quem deve fiscalizar. Por exemplo, a vigilância sanitária, a Anvisa, que fiscaliza. E quando sai um decreto para determinado ambiente, é preciso que haja obediência. Se não obedecer, a multa come. Pronto, é simples assim. A especialização. As pessoas são contratadas por mérito e competência técnica. Exemplo, concursos públicos. E não por serem amigas do rei. Bom, nós sabemos que na prática tem uma baguncinha aí, mas tecnicamente é assim que funciona. Registros escritos. Tudo deve ser documentado para garantir a continuidade e a transparência, porque se um servidor morre, outro toma o lugar e dá continuidade no processo. É, na verdade, algo muito inteligente. Vocês têm noção do que é gerir uma nação inteira com milhões de pessoas? Por exemplo, quando você tira o seu RG, o processo segue um protocolo idêntico para milhões de pessoas. Não depende do humor do funcionário, depende do cumprimento da norma legal racional. Agora vamos falar da gaiola de ferro, a gaiola da racionalidade. Weber admirava a eficiência da burocracia, mas também deixou um aviso sombrio para nós. Olha, ele temia que a vida moderna se tornasse tão racionalizada, tão presa a regras e procedimentos técnicos, que poderíamos perder a nossa liberdade e a nossa criatividade. Isso que ele nem conheceu as IAs, hein? Ai, ficaria doido, daria tantos conteúdos e teorias maravilhosas. E ele chamou esse processo, esse excesso de racionalização de gaiola de ferro. No estado moderno, corremos o risco de nós nos tornarmos apenas pequenas engrenagens em uma máquina gigante, onde o sentido humano se perde em meio a carimbos e processos.
Vamos para um resuminho básico para você não esquecer. Estado é uma instituição que detém o monopólio da força física legítima. O que é legitimidade? É o motivo pelo qual aceitamos ser governados através da tradição, do carisma e da lei. Burocracia é a organização técnica e racional e impessoal da administração. E a racionalização é o processo de trocar valores e tradições por eficiência e cálculo técnico. Para finalizar, nós não podemos deixar de citar Thomas Hobbes, um dos contratualistas que nós começamos o vídeo, para comparar o Estado de hoje com a ideia dele antes, porque ele via o Estado como um contrato social que justifica o uso da força. Para Hobbes, o estado de natureza, isto é, antes da existência de qualquer governo, os seres humanos viviam em permanente insegurança. Como todos são relativamente iguais em força e inteligência, ninguém está verdadeiramente seguro. E isso gera uma situação de conflito constante, resumida na frase que eu comecei o vídeo dizendo, A guerra de todos contra todos. E é nesse cenário que a vida humana tende a ser solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Exagerei? Não. E para escapar desse caos, os indivíduos foram obrigados a firmar um contrato social, abrindo mão de parte da sua liberdade em troca da segurança. Se você quiser saber mais sobre isso, você deve ler o livro Leviatã, que esse Leviatã surge como uma autoridade forte e centralizada, que é o próprio Estado. E esse Estado recebe o poder legítimo da força, ou seja, Max Weber está só reproduzindo o que Thomas Hobbes falou, com aprimoramento de criar teorias e dar nomes a todo esse processo. De todos os sociólogos, Max Weber foi o que mais estudou o Estado. E para fechar mesmo, nós podemos falar de Karl Marx, que via o Estado não como mediador neutro, mas como uma ferramenta de dominação de uma classe sobre outra. Esse é um outro aspecto que nós podemos ver depois. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Agora vamos fazer tarefa, gente?